Filosofia Espírita, volume 10. João Nunes Maia. Ditado pelo Espírito Miramês. Prefácio. Em mais um livro da série Filosofia Espírita, o nosso querido irmão Miramês descortina, no vasto mundo das letras, tesouros espirituais para o enriquecimento dos conceitos, onde as leis de Deus vigoram, fertilizando todos os corações com aquela paz de que Jesus nos fala. Cada página constitui porta onde a caridade nos convida para o amor. A doutrina espírita, codificada pelo grande preceptor Allan Kardec, vem crescendo nas terras brasileiras, como não era esperado antes, solidificando-se para o grande amanhã. Os livros desta coleção são um esforço do nosso companheiro, mostrando em todas as páginas a unidade da doutrina renovadora com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer filosofia que não trouxer o selo evangélico para sua garantia, torna-se galho sem seiva do tronco, que é o mestre dos mestres. Jesus é o guia espiritual da terra. Ela se move sob o seu comando, na inspiração de Deus. Compreendemos, pois, a necessidade do Cristo em nós, a nos orientar nos caminhos que deveremos trilhar. Esta é a 10ª obra eivada nas letras do livro básico, que fez surgir na terra a doutrina consoladora, mostrando as condições de ser o renascimento do Evangelho Sagrado que o Senhor escreveu com o próprio sangue. Muitos falam de caridade, escrevem sobre a caridade, como sendo o exercício de salvação das criaturas, mas, para tanto, devemos passar a viver essa virtude por excelência, para que possamos encontrar o céu a brilhar em nossos corações. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, e com isso somos herdeiros das belezas imortais que Ele nos doa através de Jesus, o nosso guia espiritual. A literatura espírita é muito grande, atendendo aos estudiosos mais exigentes. Estudando-a, encontrarás os meios de descobrires a ti mesmo, para descobrir o céu e Deus no coração. Convém que analises com presteza toda a obra, e dela retires o que convém para o teu aprimoramento, sem fanatismo, porque Deus, sendo harmonia, é equilíbrio, e nós outros devemos trilhar as mesmas diretrizes de Jesus. Sempre repetimos as palavras que o Senhor disse: o céu não está longe dos espíritos. Todas as qualidades superiores se encontram dormindo, ou semi-acordadas na consciência, basta que nos esforcemos para despertá-las. Os livros Filosofia Espírita são gotas de luz, do grande oceano para as terras ressequidas dos corações humanos e do plano espiritual. Ei-los em tuas mãos, faze bom proveito. Que a paz de Deus, pelas vias de Jesus, se faça no teu coração para sempre. Bezerra de Menezes. Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 1987. Capítulo 01, Livro dos Espíritos, questão 460, duas fontes. Podemos dizer que existem duas fontes de pensamentos, que surgem nas mentes dos encarnados e desencarnados. Uma aparece nos horizontes das nossas mentes, outros, nos são sugeridos por espíritos com os quais nos afinizamos. Muitas pessoas acham que temos pensamentos contínuos, mas se enganam. Há intervalos entre um pensamento e outro, distâncias essas onde podem aparecer pensamentos que nos são enviados, se misturando com os nossos. Os pensamentos têm, em geral, intervalos, que se apresentam muitas vezes extensos, na capacidade do espírito, encarnado ou desencarnado, de pensar. É nesses intervalos que notamos a inconsciência da alma, que não sabe o que se passa e que espíritos malfeitores agem como inimigos, principalmente quando encontram afinidade de sentimentos. Quanto mais o espírito evolui, mais os intervalos de pensamentos diminuem. Pensamento contínuo, somente os altos espíritos que estão ligados à verdade o têm. Necessário se faz que tenhamos muito cuidado para conhecermos os pensamentos alheios que chegam a nós. Se, porventura, forem pensamentos superiores,
Devemos acatá-los e exercitá-los na função do bem e da caridade. Se forem pensamentos negativos, devemos esquecê-los. Isso acontece todos os dias. A própria obsessão não passa dessa arte dos espíritos inimigos ou brincalhões, que se aproximam dos seres encarnados. Convém estudar com atenção os livros que se referem a esse assunto, para encontrar sempre soluções para desarticular ideias que são sugeridas e que não têm condições de levar ninguém ao encontro da paz espiritual. Todos os pensamentos exteriores chegam à mente pela força da semelhança, por atração dos iguais, e é por isso que muitas vezes não se pode distinguir os sugeridos dos próprios, por se estar acostumado a pensar daquela forma. Devemos orar e vigiar neste campo mental a que nos referimos. Todo cuidado é pouco, para não cairmos em novas tentações. Aqui estamos nos referindo somente às sugestões dos espíritos desencarnados, muito comum na vida cotidiana, mas existem igualmente as sugestões dos encarnados, que são bastante fortes, principalmente quando se conversa com eles. As ideias passam para outro cérebro pelos canais do verbo, interferindo na própria vida. Deve-se, por isso, ter um bom senso ativo, para selecionar o que se ouve e os gestos daqueles com quem se conversa. Ainda mais, nos meios de comunicações, quais sejam, o rádio, a televisão, jornais e revistas, linhas de conversações que podem ser incorporadas aos pensamentos como influências perigosas. Vivemos em um mundo de sugestões, onde a oração e a vigilância não devem faltar para que possamos ter um amparo e sair ilesos das provocações de todos os dias. A influência dos espíritos na mente encarnada é muito maior do que se pensa, assim como existem influências das ideias dos encarnados sobre a mente dos desencarnados, conforme a ligação e a escala a que pertencem, um e outro. Jesus era profundo conhecedor disso, e para tanto nos deixou o Evangelho, nos sugerindo as defesas de que precisamos para a nossa verdadeira paz de coração e de consciência. Compete a nós outros cuidar de nós mesmos em todas as situações em que nos encontremos, que a ajuda do mais alto não faltará entre os nossos esforços de cada dia. Quem amestrar seus impulsos para a santificação da vida, para a pureza dos pensamentos, certamente que receberá pensamentos exteriores com a mesma dinâmica de entendimento, e passará a ser instrumento da verdade e do amor, na função bendita da caridade. A natureza não pode isolar as mentes da comunicação de uns para com os outros, pois isso é vida gerando vidas, isso é paz gerando paz, isso é compreensão gerando compreensão, isso é saber gerando sabedoria. O que devemos fazer é cuidar sempre dos ataques do que for mal e nos afinizar sempre com o bem, no sentido de sermos ajudados pela lei dos afins. Deixemos as fontes gerarem os pensamentos. Se confiamos nos nossos, os outros que irão nos sugerir não podem ser de outra constituição. Vamos pedir a Deus para que possamos pensar e sentir a vida com Jesus, filtrando as ideias que vêm de fora, por sermos nós geradores de louváveis pensamentos de amor. Capítulo 02 Livro dos Espíritos, Questão 461, Identificação da origem dos pensamentos. Para distinguir os pensamentos que vêm de fora dos nossos, é necessário que tenhamos um pouco de discernimento. Quem não conhece suas próprias ideias, como saberá identificar as ideias dos outros? Se tens alguma sensibilidade, e se já és consciente dessa operação de infiltração em nossa mente, de pensamentos estranhos, fica mais fácil reconhecer o ladrão que, achando a porta aberta, entra para te roubar a paz e misturar tuas ideias com as de outros. É bem compensador para nossa estabilidade espiritual difundir as virtudes evangélicas por todos os meios lícitos, porque é nessa permanência nossa no serviço da caridade que vamos assimilando o amor e a caridade que nos defendem das investidas das trevas nos nossos caminhos. Se Deus deixa que os espíritos brincalhões nos sugiram pensamentos duvidosos, é para que provemos as nossas decisões.
Devemos lutar todos os momentos com esses pensamentos e mesmo com os nossos, que surgiram porque nos faltou vigilância. A vida é uma constante luta do bem com o mal para, nesse exercício, conhecermos a verdade, porque somente ela nos libertará de todas as contingências improfícuas. Estamos vivendo em meio a ondas mentais que cortam os espaços permanentemente e se acasalam nas mentes afins, gerando condições inesperadas nas cabeças. De momento para outro muda-se de ideais. A fonte de sugestões é exterior e estas, encontrando as portas abertas, se fazem inquilinas, e às vezes demoram a se afastar da casa mental. Precisamos compreender muito e saber fazer uso da energia mental que nos vem de Deus. Os desgastes desta força com coisas banais é de ordem assustadora e, havendo falta deste hálito de Deus, entramos em decadência e sofremos, dada a carência do que mais usamos na vida, o pensamento. Ainda mais, existem turbilhões sem conta de pensamentos girando no espaço, sem pouso, que encontrando sintonia conosco, pousam em nossa mente, nos influenciando, de acordo com a sua estrutura. Podes ver que mudamos de ideias de um momento para outro. Em se falando de pensamentos sugeridos elevados, que vêm de fonte benfeitora, esses são louváveis, porque nos ajudam a pensar bem e purificar as nossas ideias. Os filhos absorvem em demasia os pensamentos dos pais, passando a repetir o que ouvem deles. Assim também repetem os que ouvem dos mestres nas escolas, e dos amigos. Convém redobrares a vigilância para seres menos afetado por esses agentes da mal que povoam o espaço, em busca de uniões por conjunção de valores. Deves ter muito cuidado com a palavra escrita e falada, usando bom senso na seleção, como fazes com o que comes todos os dias. Tudo o que existe pode ser lícito, mas nem tudo nos convém assimilar. O cuidado maior deve ser de não emitirmos pensamentos inferiores. Somos responsáveis por eles, pois são sementes na lavoura dos outros, que podem dar frutos deteriorados, e a responsabilidade é de quem plantou. Desperta tuas defesas, porque quem conhece as tuas fraquezas, é somente tu. Os pontos fracos devem ser fortalecidos pelo amor, de modo que a caridade te dê a estabilidade, encaminhando-te para a tranquilidade de consciência. Os pensamentos sugeridos em tua mente devem ser filtrados, levados ao fogo da razão. Não sendo contra as leis de Deus, podem ser aproveitados para o crescimento da luz, que deve se estender em todo o teu mundo íntimo, para a alegria da alma e felicidade do coração em Cristo. Capítulo 03, Livro dos Espíritos, Questão 462, Origem dos pensamentos nos homens inteligentes. As ideias que nos são sugeridas partem de duas fontes. Elas podem ser de dentro de nós e de fora. Quando se esgota o manancial das deduções, a alma apela para outras fontes, mesmo sem compreender de onde vem o socorro para as suas necessidades. Todo sábio, em todas as ordens do saber humano, tem seus momentos de meditações, por onde canaliza para o seu ser as respostas das suas variadas perguntas mentais, no silêncio das suas ideias. E sempre nos intervalos dos seus pensamentos aparecem outros, como se fossem seus. É a sugestão de fora, dos espíritos que o assistem nas suas lutas. Muitas vezes, ele tem revelações em sonho, quando se junta a outros sábios desencarnados, onde aprende muitas coisas que buscava entender preso na carne. Alguns deles, os mais espiritualizados, conhecem a fonte de todo o saber, outros o ignoram, mas, de vez em quando dedicam alguns minutos pensando nesse fenômeno. No final, sobre todos os trabalhos na Terra, de todas as invenções que beneficiam os homens, podemos afirmar que tudo vem de Deus. Como pensar sem o milagre da sua presença? Os estudiosos de amanhã notarão que Deus está presente, agindo e nos sugerindo toda a sabedoria, todo o amor, no aprendizado universal. Quando os homens encontram as equações de um plano que beneficia a humanidade,
Esse plano já existe em dimensões espirituais que escapam à consciência humana. Os espíritos encarnados têm o trabalho de perceber, de buscar na fonte geratriz o que lhes traz conforto e bem-estar. Os chamados inventores do mundo, em muitos casos, visitam em sonhos os planos espirituais, e lá aprendem a ciência. Voltando ao corpo, passam a pensar, lembrando em sequência o que já existe há muito no mundo da verdade. Aquilo que é gerado dentro do ser é a maturação de ideias que as lembranças fazem viver, e o que vem de fora são inspirações de espíritos que afinizam com o receptor e lhe falam, pelo pensamento, os detalhes do que porventura queiram transmitir. Assim, tudo no mundo surge com base na mente, e a palavra é instrumento incomparável para que se materialize o que se projeta na mente. Cuidemos dos nossos pensamentos, analisando todos os dias o que pensamos. Comparemos nossas ideias e testemos todos os ideais, porque, dessa forma, se todos tiverem esse cuidado, abrir-se-ão caminhos para a felicidade, mesmo na terra. Tudo vem dos pensamentos, educados, eles transmitem novas esperanças. Os espíritos mais velhos poderão ajudar aos da retaguarda com as suas experiências. Precisamos confiar em Deus e em Cristo, porque o Mestre dos Mestres é o canal do Senhor por onde a luz nos bafeja com todo o seu esplendor, de forma que a paz possa ser encontrada por esse meio, como nos prova o Evangelho, herança do Divino Messias para todas as criaturas da terra. Procurarmos nos instruir por dentro é nosso maior dever. No entanto, abençoemos o que existe fora de nós, pois a força exterior é obediente à interna, de modo a nos falar em todas as direções que somos filhos de Deus, sujeitos à sua influência, e certificando-nos de que nada nos falta para a nossa felicidade. Peçamos a Jesus que nos ajude no entendimento e não nos deixe sem realizações, porque, se o Pai trabalha sempre e Jesus não para, não queremos, igualmente, ficar fora do cinetismo divino do amor. Capítulo 04, Livro dos Espíritos, Questão 463, Natureza do primeiro impulso. Nem sempre os primeiros impulsos são os certos. Todos os pensamentos que surgirem em nossa mente carecem de análise, de modo a saber de onde eles vêm e quais são as suas induções espirituais. Se o primeiro impulso mental for de amor e de caridade, de paz e de honestidade, certamente que devemos alimentá-lo. Todavia, se ele for voltado para o mal, em várias insinuações de tal diretiva, convém expulsá-lo do convívio da mente, enquanto é tempo, para que não faça parte da nossa vida. Estamos no meio de ondas mentais diversas, mas atraímos o que somos. Se existem em nós motivos para escândalos, pensamentos afins aproximar-se-ão dos nossos intervalos mentais, a nos inspirar sobre o que existe convivendo conosco. Novamente repetimos as palavras do Evangelho. Precisamos vigiar e orar constantemente acerca das nossas intenções e sugestões. Eis porque Deus colocou o trabalho em nossos caminhos, a atenção no labor nos desvia de muitos males, que vêm em nossa direção. Já analisaste quantos pensamentos negativos se aninham em tua cabeça a todos os dias? São nuvens deles, e muitos vêm de fora, pela afinidade que encontram dentro de ti. Eles são quais os animais que se alimentam de capim, quando encontram uma invernada rica em alimento. Às vezes quebram a cerca e não desejam sair mais enquanto existe alimento farto. Não deve servir repasto a essas ideias, para que elas não se enraizem em teu mundo íntimo, criando problemas para o teu coração. É nesse sentido que doutrina espírita reclama do profitente o conhecimento e a prática da caridade. A caridade faz ambiente de luz, de sorte que os maus pensamentos não encontrem ambiente para morar na cidade da mente. O homem, para alcançar a nobreza de caráter, precisa despertar valores espirituais no seu mundo interno, passar a vivê-los todos os dias. Aí o policiamento contra as trevas é seguro, porque onde existe a verdade, não se fala em mentira, onde se fala em fraternidade,
Não se pensa em egoísmo, onde se fala em perdão. Não se fala em violência, onde se fala em amor. Esquecem-se completamente todas as ilusões e paixões terrenas. O espírito se torna livre, ganhando a vida com mais fulgor, por trilhar os caminhos da felicidade. Se queres ser feliz, analisa os primeiros e últimos impulsos. Se eles estiverem na sintonia do Cristo, todos são bons, se não, merecem reparo, e deves ficar à espera de novas ideias, para novas seleções. É fácil para o cristão compreender as necessidades da alma, no que se refere ao Evangelho de Jesus. Ele nos guia e nos dá a entender o de que mais precisamos para viver bem. A alma deve aprender a orar e a vigiar, de maneira que não caia em novas tentações, pelos pensamentos que viajam nos espaços, procurando casa para morar. Cada mente é uma casa. Cuidemos da nossa, de maneira que ela possa viver bem arejada, vibrando no bem e perfumada de amor, mostrando Deus e Cristo em todas as suas expressões. Não deve ser influenciado pelos primeiros pensamentos que surgirem na tua cabeça. Analisa de onde eles procedem. Para isso é que tens a razão. Deves mostrar o que aprendeste no correr dos anos, sobre a tua mente, os teus pensamentos, as tuas ideias, valorizando o que tens, para que Cristo te recompense pelo que és. Capítulo 05, Livro dos Espíritos, questão 464, Distinção dos pensamentos. Devemos analisar o que nos é sugerido, para que possamos saber de onde partem os pensamentos que chegam à nossa casa mental. É fácil distinguir os pensamentos bons dos maus, bastando um pouco de razão, para que possamos entender. No entanto, se estamos acostumados às coisas vãs, percebemos que os pensamentos são inferiores, mas a ligação deles com os nossos escapa à vigilância, de modo que eles nos dominam os sentimentos. O condicionamento é um fato. Se nos acostumamos a fazer o bem, a disciplinar a nossa mente, os pensamentos inferiores não acham guarida no nosso campo mental. Eles sempre investirão contra nosso caráter, porém, não achando sintonia, se desfazem e procuram outra moradia onde se instalam, portanto têm encontrado seus iguais. Já falamos muitas vezes que os nossos pensamentos não são contínuos, atuam, mais ou menos de acordo com a escala evolutiva a que pertencemos. E sendo assim, eles têm intervalos, e é nesses intervalos que nos são sugeridas muitas ideias que se consorciam com as nossas. Se os bons espíritos só bons conselhos sugerem, cabe a nós outros, onde estivermos, analisarmos os pensamentos que despontam na nossa casa mental e aceitá-los ou rejeitá-los. As palavras que vêm-nos são inspiradas, e, se são boas, colaboram com a nossa grandeza, com o nosso crescimento espiritual. Vejamos o que diz Paulo a Timóteo, na sua segunda carta àquele companheiro: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com a fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Devemos observar se são sãs as palavras que ouvimos. Se forem, elas estão ligadas em Jesus, por serem da ordem do amor universal. É o que devemos fazer com os nossos irmãos em caminho. Não perdermos tempo, mas trabalhar com as palavras elevadas para despertar elevação nos que a ouvem, como sendo um trabalho de luz, na iluminação das criaturas que se encontram em dificuldades de se desembaraçar dos liames inferiores das trevas e das ilusões. Devemos pensar com ordem, falar com harmonia e escrever na justa posição dos sábios, para que possamos ajudar melhor e servir com mais eficiência. O estudante das verdades espirituais deve observar seus próprios pensamentos. Em muitos casos, precisa verificar se pensa automaticamente, sem levar as ideias ao crivo da razão, pois desse automatismo pode o homem sofrer duras consequências das suas ideias indesejadas. Deve compreender que tudo na vida deve ser vigiado, para que não cresçam em nós as tentações. Pensemos bem no que vamos falar a alguém. As palavras são de luz e podem levantar caídos,
fazer andar os paralíticos e aumentar a esperança nos sofredores de toda a ordem. Deves saber que os caídos mais difíceis de levantar são aqueles que se consideram inúteis à sociedade. Os mais arruinados pela paralisia são os que esmorecem no trabalho do bem, e os maiores sofredores são os que ignoram as leis de Deus. Vê bem o quanto podes fazer por eles, por esses companheiros que se encontram na retaguarda, pedindo ajuda e consolo. Quando começares a perceber maus pensamentos em tua cabeça, não deves orar para expulsar os que estão emitindo as ideias maléficas. Ora por eles e passa, daquela hora em diante, a desejar e a fazer o bem a eles. Desta forma, estás cooperando para as mudanças de ideias dos que pensam desordenadamente. Em muitos casos, inimigos invisíveis passam a ser companheiros de jornada, no grande amor que transforma e que eleva. O melhor meio de ajudar a quem não sabe pensar é dar-lhe o exemplo das qualidades nobres, pela vivência dia a dia. Capítulo 06, Livro dos Espíritos, Questão 465, Objetivo dos Espíritos Imperfeitos. Os espíritos inferiores nos induzem ao mal por ignorância. Se eles conhecessem a verdade, iriam ajudar cada vez mais aos seres encarnados. Percebendo a lei da justiça, buscariam cumpri-la pelos canais do amor. Se é semeando que colhemos o que plantamos, certamente que o espírito consciente desta verdade não iria semear coisas inferiores. Estando esses espíritos sofrendo, desejam que todos sofram como eles, por não saberem que Deus é amor, é justiça, é bondade. O tempo vai lhes mostrar os caminhos da perfeição, a esperança da vida feliz. A dor é processo para despertá-los, é caminho de todas as almas. Aos sofredores, dizemos que esperem com paciência, que lutem sem violência para conquistar a harmonia espiritual. Uma mente em paz são valores acumulados no coração. O bem somente penetra em nosso íntimo quando acha sintonia em nossos corações. A modulação das ideias nobres atrai suas iguais e elas passam a atuar juntamente com as suas equivalentes. Deus sempre abençoa quem está se esforçando para melhorar, despertando para as verdades eternas. Se tu sofres, procura copiar a vida de Jesus em todos os seus aspectos. Esse caminho por vezes se nos apresenta cheio de espinhos, mas depois virão as flores, das sementes que plantaste com amor. Examina teus pensamentos todas as horas, e não deixes de cuidar das tuas palavras a todo momento, pois pensamentos e palavras são sementes que todos os dias semeias no terreno alheio, sendo tu responsável pelo que plantaste. Os espíritos inferiores sugerem maus pensamentos por inveja, que, igualmente, é uma doença gerada pela ignorância. Eles não suportam que haja seres felizes em seus caminhos, e quando procuram destruir a paz dos outros, já é início do seu despertamento espiritual para o amor, porque quem planta o mal recebe-o de volta por lei da justiça, e é neste transe que o malfeitor descobre que não deve fazer o mal, passando a se interessar pelo bem, para receber o amor em devolução dos seus esforços. Muitos dos espíritos infelizes sentem que se encontram afastados de Deus, e não encontrando equações para esse problema, sugerem aos outros os mesmos caminhos que percorrem, a fim de encontrar mais companhias para as suas lamentações. Porém, mais tarde eles compreendem que ninguém se encontra distante de Deus. Ele, a grande luz, se acha dentro de cada ser, esperando que a alma descubra sua presença e passe a alimentar a esperança de encontrá-lo face a face no seu próprio mundo íntimo. Jesus, quando disse, "Eu sou o caminho", mostrava para todos os espíritos que deveremos passar por ele para encontrarmos o Senhor no centro da consciência, como em toda parte por onde andarmos. Deus está presente em tudo, com os braços abertos a todas as coisas e a todas as criaturas. A doutrina espírita ajudar-nos a descobrir essa verdade e a vida em Cristo, para o bem de todos nós. Se damos a esses irmãos o nome de espíritos imperfeitos,
É porque a linguagem humana é ainda restrita. Não existe imperfeição em nada que Deus criou. Os espíritos nesta escala têm em estado latente as suas qualidades espirituais. Tudo que as mãos de Deus tocaram tem o sinal da perfeição. É indispensável que compreendamos a lei de amor que vibra no centro de todas as coisas e de todos os seres. Capítulo 07, Livro dos Espíritos, questão 466. Porque Deus permite. Deus permite que os espíritos ignorantes influenciem os encarnados para provar sua constância no bem. O Senhor não criou tudo de uma vez, Ele dá sequência à sua criação e está constantemente criando, enquanto nós outros não sabemos o modo pelo qual Ele cria. Como lei natural estabelecida por Ele, existe uma infinita escala de elevação das almas, mas se interligando às outras. As experiências são intercambiáveis. Os próprios espíritos superiores carecem dos ignorantes, e esses muito mais dos elevados. Como ficaria o trabalho se não existissem os que ficam na retaguarda? Se ninguém precisasse de ninguém, o que fazer? Deus é sabedoria plena, e é por isso que a criação obedece a uma sequência interminável, para que todos tenham trabalho a fazer. No mundo físico, notamos essa oportunidade de labor com grande extensão. Os homens têm necessidades todos os dias de se alimentarem, de se vestirem, de se educarem e instruírem, e assim, sucessivamente, para que possam ter o que fazer todos os dias. O trabalho é vida, ele equilibra os pensamentos e dá ordem aos sentimentos. Os espíritos ignorantes procuram os encarnados por necessidades de operar. Como eles ainda não sabem o valor do bem, fazem o mal, com muito maior razão. Não compreendem outra coisa, mas o tempo ensinar-lhes ao que existe de bom, e nunca mais se esquecerão, porque o bem é força do amor que se divide ao infinito, para que possa transformar tudo na harmonia universal. Deus permite que os espíritos atrasados persigam os encarnados e por vezes se apossem de suas faculdades com o fim de os instruir, bem como de melhorar esses espíritos com a presença de quem já aprendeu as lições do perdão e do amor. Esse encontro dos espíritos do mal com os propensos ao bem é para despertar nos que são influenciados mais amor no coração e mais paz para o seu caminho. Quando percebe que alguns pensamentos estão sendo sugeridos na sua cabeça, deve o encarnado procurar amar a quem o está induzindo para o mal. Ele é ignorante e precisa de quem o instrua pelo exemplo e pela oração. Os espíritos que ignoram a verdade estão sendo instrumento para levá-lo ao discernimento, onde poderá fortalecer cada vez mais seus sentimentos de amor e de caridade. Não percamos as oportunidades, pois elas passam e podem não voltar. Estudemos os infortúnios, estudemos os problemas que venham ao nosso encontro, porque é deles que tiramos as lições mais profundas sobre nossa paz de consciência. Deus permite tudo isso, por ser esse o caminho para todas as almas. É escola de luz para todos os espíritos. Ninguém aprende sem esforço, ninguém sobe sem sacrifício. Todos os espíritos de luz, todos os espíritos puros passaram pelos mesmos caminhos de ascensão. Se não dermos o sinal de boa vontade para crescer, ficaremos estacionados por tempo indeterminado, até acordarmos os valores espirituais que existem em nosso coração. O espírito se encontra ligado, por leis, a vários corpos. E no processo de elevação, de despertamento, ele usa esses corpos como instrumentos para o seu amadurecimento. Vejamos o primeiro, o corpo de carne. Ele passa por variadas provas, por sofrimentos incontáveis, em conexão com as outras vestes, para que o espírito acorde para as verdades espirituais. São processos garantidos pelas leis universais. Nada se acaba, tudo se transforma para melhor. Essa é a lei do amor. Capítulo 08, Livro dos Espíritos, questão 467, Defesa. O homem pode defender-se das sugestões dos espíritos de má índole, quando não mais sintonizar com o mal. Por isso deve buscar no Evangelho a luz do caminho,
para que o coração possa fortalecê-lo em todos os rumos da inteligência e do amor. Entretanto, não há condições de, na sua carreira de despertamento, não passar pelas sugestões dos espíritos ignorantes nem eximir-se de se tomar um deles, porquanto isso é processo de evolução de todas as criaturas de Deus. Todos foram feitos iguais, e iguais em tudo. Não existe purificação de um dia para outro. A iluminação da alma obedece à fieira do tempo. Entre mentes, quando chega a maturidade do espírito, ele tem condições de se isolar das más influências, sem maldizer nem ferir aos que ofendem, por ter sido um deles no passado. A doutrina dos espíritos nos ensina que todas as más influências provêm da ignorância. Se nascemos simples e ignorantes, como ganhar a sabedoria às pressas se a natureza não dá saltos? A evolução, a que comumente chamamos despertamento, obedece a uma sequência de tempo, cuja força consegue fazer acordar valores íntimos que dominam todas as investidas externas e fazem crescer em nós a própria grandeza do universo. Nós chamamos pelos nossos desejos os espíritos correspondentes, que pensam e têm desejos idênticos aos nossos. Este pode ser traduzido como pedi e obtereis. Quando passarmos a desejar o bem, certamente que a lei da justiça nos enviará espíritos da mesma índole das nossas qualidades morais. Não obstante, a misericórdia de Deus ordena que os benfeitores espirituais nos assistam para que possamos entender as leis e começar a vida na luz do amor. A nossa defesa, nós temos que criar e, para tanto, os grandes espíritos que vieram à Terra nos ensinar a verdadeira fraternidade nos legaram um somatório de meios e métodos enriquecidos na prática, no sentido de nos apoiarmos nesses bastões de luz, como segurança para os nossos caminhos de libertação. O índio certamente atrai companhias espirituais indígenas, mas espíritos superiores supervisionam as tribos pessoalmente, transmitindo ordens aos que as dirigem para melhorar as condições das tabas. Essa é, pois, a bênção do Senhor, através do progresso. O homem não deve ficar em um ponto evolutivo toda a vida. Nem as pedras, árvores e animais ficam, quanto mais os seres humanos. Essa lei dirige também os anjos. Somente Deus é o que é. Quando chegar a tua hora, deves fazer todo o esforço possível para te eximires das más influências, e nesse caso os influenciadores passam a melhorar também, porque eles não escapam igualmente à ação do tempo e são obedientes ao progresso, por ser lei universal em todos os mundos. Se estás preparado, procura hoje mesmo a tua defesa, mas, nunca o amparo exterior, porque esse é transitório. Busca a defesa interna, que se processa pelas mudanças de comportamento, visto que tudo e todos são obedientes à harmonia. Sempre somos influenciados por aqueles com quem nos ligamos pelos prazeres que os nossos desejos deixam irradiar. Os semelhantes atraem os semelhantes, eis a lei do universo. Primeiramente Deus, depois, somente tu defendes a ti mesmo. Capítulo 09, Livro dos Espíritos. Questão 468. Estratégias de ataque. Os espíritos inferiores, quando acham resistência no campo humano em que atacam, certamente que recuam. No entanto, não podes relaxar a vigilância, porque eles ficam na tocaia, esperando oportunidades para de novo investir com todas as suas forças, mormente quando se trata de espíritos inimigos. Se já despertaste para a luz, deves conservá-la acesa sempre, e o melhor exercício para a sua defesa é a caridade. Ainda mais, deves prosseguir da maneira que Jesus ensinou, como anotado por Lucas, no capítulo 23, versículo 34. Contudo dizia ao Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Verdadeiramente, os espíritos perseguidores não sabem o que fazem. Se tivessem noções das leis estabelecidas por Deus, não fariam e nem praticariam a maldade com os seus semelhantes. Se estás sendo vítima dos espíritos ignorantes, perdoa sempre,
Esquece o mal e dá mãos ao bem em todas as suas manifestações, porque somente o bem pode criar ambiente para repelir o mal. Não queiras resistir ao mal, porque ele não merece a nossa atenção. Em lugar da resistência, de investida contra o mal, dedica-te ao bem o tempo que puderes, que esse bem será a tua melhor defesa. No mundo dos homens, infelizmente, há muito ambiente para o intercâmbio com as sombras, e essas semeiam sempre a discórdia e a violência, o orgulho e o egoísmo. O leitor deve se preparar, esquecendo as sugestões que contrariam o amor, que está fora do Evangelho de Jesus, porque pensamentos entram e saem da sua mente permanentemente. Entrega-te à oração e à vigilância, para não caíres em tentações, porque a queda é fácil, mas, para levantar gasta-se mais tempo. Os espíritos malfazejos renunciam às tentativas do mal desde que persistamos no bem até o fim. Sê alegre na alegria do Cristo, sê bom na bondade de Jesus, sê caridoso na caridade com amor, para que possas libertar-te de todas as investidas do mal, ou do que se possa entender por mal. A vontade é uma força indispensável para fazer recuar os espíritos inimigos, mas, aliando-te a ela, deves mudar de comportamento. Se eles te atacam, é por terem alguma sintonia com o teu modo de pensar e sentir a vida. Os corvos se ajuntam onde o mau cheiro se espalha. O homem que começa a despertar para sua libertação, trava uma luta, e por vezes ela demora, porque a batalha se encontra dentro de cada um. Deves resistir a todas as sugestões contrárias ao bem e prosseguir nas linhas do amor, que logo vencerás, e a liberdade aparecerá nos teus caminhos te mostrando o céu no imo da alma. O bem e o mal travam uma guerra e, às vezes, parece que o mal é vencedor, porém, o engano logo desaparece, porque somente o bem ficará de pé, para receber a glória das bênçãos de Jesus. Não desanimes nas estradas que estás percorrendo, elas são cheias de investidas indesejadas para te testarem as forças e te colocarem no lugar que já adquiriste por direito dos esforços próprios. O trabalhador é digno do seu salário. Compete a cada um de nós trabalhar com Jesus Cristo, que o salário não faltará para nossa glória. Capítulo 10, Livro dos Espíritos, questão 469, neutralizar. O modo pelo qual podemos neutralizar a influência dos espíritos ignorantes é, certamente, fazendo o bem. O bem é força poderosa contra o mal, é o antídoto da influência do mal. O espírito, em certa fase na sua vida, fica propenso às más radiações, por encontrar dentro de si paixões inferiores acesas, e como o semelhante atrai os semelhantes, espíritos equivocados dele se aproximam. Mesmo que o sugestionado esteja se esforçando para se desligar das inferioridades, ele ainda é afetado pelos resquícios que tem das paixões inferiores. A pureza espiritual é demorada para ser adquirida. Podemos gastar várias reencarnações a fim de conhecermos a verdade e ela nos tomar livres. Devemos, também, confiar em Deus, chave mestra para o isolamento dos espíritos inimigos. No entanto, não podemos confiar em Deus envolvidos no mal. Somente o bem neutraliza o mal, somente o amor neutraliza o ódio, somente o perdão neutraliza a violência. Se pretendemos ajudar os ignorantes, não nos afastemos deles. A vida ensina como nos aproximar dos que esqueceram o amor. Todas as soluções de todos os problemas se encontram dentro deles. Nós, quando começamos a fazer o bem e a pensar no amor, no perdão e na fraternidade, achamos que já estamos livres das sugestões do mal que os inimigos espirituais nos inspiram. Enganamo-nos, pois, só quando passamos a viver o bem ininterruptamente é que não deixamos lugar para os pensamentos inferiores entrarem em nossa casa mental. Se somente vivemos o bem por 12 horas do dia, as outras 12 estarão sujeitas ao mal. Assim, pode-se avaliar o quanto poderemos estar sendo influenciados pelas sombras. No entanto, foi-nos dada a razão, para que possamos discernir uma coisa da outra. Temos,
Ainda, os livros na santificação do amor, para que possamos sentir os meios de nos livrar do mal. Foram designados, também, companheiros espiritualizados para nos ajudarem nos momentos de fraqueza. Deus ajuda seus filhos por todos os meios possíveis, com o fim de despertar as criaturas, desligando-as das correntes da ignorância. Embora já tenhamos falado, tornamos a dizer que entre os pensamentos há certos intervalos, onde agem os espíritos inferiores, com suas sugestões inconvenientes, mas, se analisarmos os pensamentos, encontraremos os que vêm de fora. Se nós mesmos emitirmos pensamentos indignos, evitemos dar-lhes continuidade, para que não nos façam joguetes de ilusões. Criemos uma carapaça em torno de nós mesmos com a prática das virtudes ensinadas por Jesus, de modo que nos resguardemos das investidas das trevas. Acendamos a nossa luz, que ela queima a borrasca das ideias inadequadas ao bem. Não deixemos que o mal nos dirija. Se sentirmos dificuldades em viver no bem, em amar a todas as criaturas, em gostar da fraternidade, peçamos ajuda aos que nos são superiores, que as bênçãos de Deus não faltarão aos de boa vontade. Ao deitar, o homem não deve esquecer a oração e ao se levantar, deve fazer o mesmo. Ela é força poderosa para ajudar na neutralização das investidas das sombras em nossos caminhos. Temos o conhecimento e devemos saber como convém aplicá-lo, porque a sabedoria pode nos ajudar muito a encontrar a paz, pela conquista do amor. Se os pensamentos que surgirem em nossa mente nos sopram a discórdia, livremo-nos deles, porque, vindo de dentro ou de fora, nos impulsiona para o sofrimento. Procuremos Jesus em todas as situações de vida, que Ele é amor em Deus e pode nos socorrer, com a vida na amplitude da paz. Capítulo 11, Livro dos Espíritos, questão 470, Indução ao mal. O mal não procede de Deus. Os espíritos que induzem o homem para as paixões inferiores o fazem por conta própria, pela liberdade que desfrutam. Os agentes do mal não são missionários. Missionários, somente são os benfeitores espirituais, que em cada passo se empenham em fazer o bem, amando a todas as criaturas. Como acreditar em um Deus que é bom ou ruim? Lembremo-nos de que o apóstolo João disse que Deus é amor. Sendo Ele amor, não pode ser violência, não pode induzir os espíritos a fazerem o mal. Cabe o nome de missionário somente ao que faz a caridade em todos os seus aspectos da benevolência. As leis naturais nos mostram, outros sim, que não existe o mal. O que achamos que é mal é aquilo que nos faz sofrer. A ignorância transforma as forças do bem, e é nessa transformação que alcançamos o entendimento. O universo está sempre em plena harmonia divina. E se o espírito e o corpo que usa são micro-universos, eles não podem viver bem sem estarem em plena conexão com a vida universal. Se Deus é amor, se Deus é harmonia, prossegue ele concitando a todas as criaturas a conquistarem essa harmonia igualmente. Os espíritos foram criados simples e ignorantes, todos o sabemos, e é o que nos informa o Livro dos Espíritos. Contudo, dentro dessa simplicidade, a ignorância aparece por todos os dons perfeitos que estão em atividade, e o tempo e a boa vontade de cada um deverão despertá-los para a glória da alma. Tu, que estás lendo, és um Deus em miniatura, para sê-lo em grandeza, quando os teus valores despertarem como sendo as tuas faculdades em ação, desconhecendo o tempo e espaço, mas ligado ao grande ser que comanda tudo, o Deus único e soberano da criação. Os maus espíritos induzem o homem ao mal e os benfeitores espirituais o permitem para testar suas forças, e permitir-lhe conhecer o verdadeiro valor do bem que nunca passa. Aquele que planeja o mal, também entra em experiências, provando no próprio ser que o mal não compensa. Tudo que contraria a lei do amor nos faz sofrer. Se os espíritos de certa faixa evolutiva são dados às coisas desagradáveis e Deus o permite, é porque tal fato reserva, na sua profundidade, alguma mensagem.
O que não tem alguma utilidade não existe. Se Deus, que é sempre amor, o permite, é porque tem algo de amor no que chamamos e achamos que é o mal. Passamos por certa fase em que muitas coisas são ainda incompreensíveis para a humanidade. Os próprios livros mais chegados à verdade, não têm a verdade total, somente um ser a tem na sua plenitude, Deus. Jesus nos mandou amar aos que nos caluniam e nos perseguem, quem nos ofende e maltrata, e ainda orar por eles, porque é nesse teste que o ignorante nos ajuda a compreender a bondade e a misericórdia do Criador. Porém, quando o mal chegar às tuas portas, compete a te procurar, por meios certos, livrar-te dele, pelos recursos que a lei te oferece. Muitos companheiros intentam conhecer a Deus na sua profundidade e acabam se desviando dos próprios caminhos que conduzem a Ele. Porque, se não conhecemos nem o nosso corpo físico, quando nele estamos, e quanto aos outros corpos que vestimos, se não conhecemos a Jesus, como conhecer Deus? Toda escada, haveremos de subi-la de degrau a degrau. Capítulo 12. Livro dos Espíritos, questão 471, Sensações explicáveis. Quando, de repente, sentimos uma satisfação por viver, quando assoma em nós um prazer por tudo, que não sabemos de onde parte, isso é uma inspiração dos benfeitores espirituais, a nos induzir para a vida, nos ajudando, desta forma, a vencer os percalços dos caminhos. Até o materialista sente, vez por outra, esse estado de alma, de saudades ou de contentamento, e ele desconfia cada vez que sente que aquilo não é dele, mas o orgulho abafa seus sentimentos, que lhe segredam a verdade. Mas, os próprios inspiradores esperam pelo tempo sem violência, sabendo que todos são filhos de Deus, e que todos, sem exceção, haverão de reconhecer o Pai hoje ou amanhã. A alegria interna também pode proceder de sonhos e que, por qualquer motivo que te faça lembrá-los, palpita o contentamento do qual gozas por instantes, pelas lembranças e saudades do que ocorreu. Vivemos cercados de espíritos bons e maus, encarnados e desencarnados. Eles são as testemunhas dos nossos atos, são nossos companheiros indispensáveis à nossa evolução espiritual. É neste sentido que doutrina espírita diz que todos somos médiuns, encarnados e fora da carne, e trazemos pelas mãos de Deus os poderes de comunicações, como bênção do Criador em nosso favor. Essas lembranças, agradáveis e desagradáveis, são efeito das comunicações nossas com os espíritos, e se entramos na faixa do mal, temos mais comunicações com espíritos ignorantes. Se nos melhoramos intimamente, a lei nos traz espíritos elevados para se comunicarem conosco, e daí provém sentimentos de valor moral a nos garantir a paz e a fraternidade. Por último, temos uma fonte interna de todas as virtudes, de todas as alegrias puras, quando já nos libertamos das paixões inferiores. Convém notar que os grandes santos e místicos falam dessa satisfação interna, que eles chamam de Cristo interno, ao qual o apóstolo Paulo assim citou: o Cristo em mim é motivo de glória. Ele surge da pureza de sentimentos, da transformação do homem velho em criatura nova, do condicionamento de todas as verdades no coração e na consciência. Leitor amigo, se estás lendo com atenção e queres participar das alegrias de que falamos, do prazer inconfundível que nos trazem ao espírito, então não percas tempo e faze alguém feliz, mesmo que seja por minutos. Se queres alegria, faze alguém alegre. Se desejas paz, não percas a oportunidade de incentivar a paz nos outros, porque receberás da vida os frutos das sementes que plantas nos corações dos outros. A escala evolutiva das criaturas mostrar-te-á que a felicidade completa é gradativa, mas permanente. Ela não para de bater em nossas portas e, se porventura fecharmos as entradas, ela sabe como abri-las, mesmo que nos custe mais caro. Deus é amor, e esse amor nos invade o coração todos os dias, objetivando a nossa paz interna na consciência.
Quando experimentamos uma sensação diferente em nossos caminhos interiores, a razão vai nos dizer de onde vem. Se boa, alimentemo-la, para que cresça essa vida em nós, nos dando mais vida para compreender melhor as leis de Deus palpitando no nosso universo interior. A melhor das alegrias é aquela que se irradia na cidade do coração para o munido dos nossos sentimentos. Capítulo 13, Livro dos Espíritos, questão 472, Circunstâncias. Os espíritos que cercam os homens, que são inúmeros, sempre os influenciam, em constante troca de ideias, mais do que se pensa. Os de má índole aproveitam as oportunidades de invigilância e de falta de oração, para influenciarem do mesmo modo como pensam e agem, e quando não acham o momento oportuno, eles criam situações para que o homem possa cair nas armadilhas dos seus desequilíbrios. Isso sucede com todos os seres, sem exceção. Basta observarmos os pensamentos que surgem em nossa mente todos os dias, para que constatemos a aproximação dessas entidades que ignoram a verdade. A Terra se encontra, de certa forma, em uma faixa de inferioridade, e é por causa deste ambiente propício às paixões inferiores que os que se encontram nela são influenciados pelas más tendências. Não pensemos que somente os encarnados são influenciados pelas más ideias. Mesmo nos planos espirituais, os pensamentos soltos se aproximam de nós e, por vezes, se apoderam da nossa vontade para que aquilo se materialize. É necessário muita vigilância na arte de filtrar o que chega a nós, para o proveito do nosso mundo interior. Às vezes falamos somente coisas acertadas, mas vivemos algumas vezes nos desacertos. Para ficarmos livres dessas insinuações de desarmonia, é necessário pureza de coração, que forma, assim, um campo de força capaz de queimar os pensamentos intrusos que se aproximam de nós. Quando na carne, a abertura para os pensamentos indesejados é maior, notando-se em toda parte criaturas de grande nobreza de caráter, vez por outra sendo envolvidas com ideias completamente fora do seu ambiente de viver e, por vezes, apegando-se a elas de maneira inacreditável. Eis porque Jesus é dotado de grande tolerância no campo da educação humana, e o perdão é praticado sem constrangimento pelas grandes almas, por conhecerem o ambiente da Terra. A influência é poderosa em todas as circunstâncias observadas. Os encarnados são cheios de fraquezas, e é nessas horas que os espíritos inimigos se aproximam deles para manifestar suas paixões inferiores. Sendo a vida uma luta, Deus permite que lutemos mediante todas as controvérsias, para experimentar a nossa resistência diante das nossas próprias inferioridades. E por isso devemos dar graças a Deus pela presença da doutrina espírita na Terra, pois ela vem com a mesma presença de Jesus, nos ajudar a todos a nos livrarmos das influências do mal, nos preparando contra essas investidas, nos mostrando que não devemos fugir dos problemas, mas vencê-los com as armas que o Evangelho coloca em nossas mãos. Os espíritos que gastam seu tempo em fazer o mal estão, no fundo, procurando o bem, que hoje ou amanhã encontrarão, porque todos somos feitos para ir pelo amor. As forças mais perigosas, assim como as mais iluminadas, se encontram no abisconso da vida, dependendo da seleção que os nossos dons possam nos ajudar a escolher. Quando os pensamentos inferiores se apossarem da tua cabeça, ora pelos que te insinuam essas ideias, ajuda-os a compreender e aceitar outros caminhos, que ser-te-ão dadas novas forças para que possas ensinar e instruir. É bom que sejas forte em todas as lutas que salientem o bem, porque somente ele ficará para sempre nos corações. Em todos os momentos em que a fraqueza aparecer em teu caminho, aparecerão com ela espíritos de más condições espirituais para te levarem ao mal. Analisa teus pensamentos todas as horas e alinha tuas ideias a todo momento, para não perderes a direção que o amor procura te indicar. Capítulo 14, Livro dos Espíritos, questão 473, Possessão.
Quando julgamos que uma pessoa se encontra possessa devido a uma junção das almas em torno do corpo físico, pela força do mau entendimento das leis espirituais, que regem e sustentam a própria vida. Entende-se a extensão da ignorância do desencarnado, que